Link de uma matéria para vocês aí lerem. Esse canal aqui eu não indico, né? Tem um teor muito até antissemita, mas ele fez uma postagem que eu recebi do Alexander Dugin. Já falei do Dugin para vocês, né? Ele é o grande mentor do Vladimir Putin da Rússia. Ele é o líder do Partido Eurasiano e quem está fomentando, né, os movimentos da Rússia no mundo para fragmentar o mundo em 10 blocos, 10 reinos, tirar o poder dos Estados Unidos como liderança mundial e dividir o mundo em 10. Um mundo multipolar, né, com domínio russo-chinês. E olha, ele fala, e hoje ele é um deputado federal na Duma, né, no parlamento russo. Olha o comentário dele hoje sobre o conflito entre Israel e Palestina. O filósofo russo Alexander Dugin aponta para as complexidades da nova eclosão de violência entre Israel e Palestina, ressaltando o papel fundamental do resto do mundo islâmico na questão, bem como o caráter escatológico do conflito. A escalada em Israel poderia desencadear uma reação em cadeia. Os palestinos não têm nenhuma chance nessa guerra, porque não podem destruir Israel ou infligir-lhe uma derrota militar significativa. Mas Israel não tem nada pelo que lutar. Mentira, né? Não é bem assim. Mas vamos lá. A Palestina é tecnicamente um território israelense que ele não controla e não pode controlar em nenhuma circunstância. É igualmente impossível destruir fisicamente todos os palestinos. Se estivéssemos em uma situação internacional diferente, os palestinos poderiam contar com a compaixão da esquerda internacional, que eles têm uma visão mais esquerda, né? Mas os Estados Unidos são liderados por neoconservadores e globalistas. Eles certamente não se importam com os palestinos, embora também não estejam muito próximo das políticas nacionalistas do Estado hebreu. Mas é a reação em cadeia. Isso que eu falei para vocês, né? Agora nós vamos entrar num ponto que é um grande risco que pode acontecer. E especialmente o comportamento dos estados islâmicos, principalmente Irã, Turquia, Arábia Saudita, outros estados do Golfo e o Egito, que poderiam ser a continuação lógica, ou pelo menos é isso que os estrategistas do Hamas podem ter tido em mente quando decidiram entrar ou iniciar o conflito. Como assim? Vocês lembram que os Estados Unidos, sob o governo Biden, está por anunciar um acordo de paz histórico entre Israel e a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita é a protetora e é a que tem, né, onde reside os dois locais mais sagrados do Islã, que é Meca e Medina, né? Cidades origem aí, inclusive do Islã e do profeta Maomé. E se a Arábia Saudita fizer acordo com Israel assinando aí o acordo de Abraão, os palestinos vão entender, eles têm entendido isso como um abandono da sua causa. Se o grande líder do mundo muçulmano, que é a Arábia Saudita, fizer paz com Israel sem levar em consideração aquilo que os palestinos reivindicam, que é um Estado palestino existindo em paz, etc. e tal, então eles veem que a casa vai cair. E aí muitos outros países também vão deixar de se importar com eles e vão fazer paz com Israel, a despeito do que pensam os palestinos. E isso pode fazer com que o Hamas, que está inflamando essa situação, caia. Por que caia? Porque se todos os países árabes se beneficiarem dos Estados Unidos e de Israel e fazendo acordo de paz, para que eles vão se preocupar com o Hamas? O Israel pode até mesmo criar um ataque tão massivo e destruir o Hamas completamente e tomar Gaza e governar aquela região. Por isso, alguns analistas estão dizendo que isso é um ataque de desespero do Hamas. Eu não vejo assim. Para mim, tá bom? É o Irã que está coordenando isso, porque o Irã é contra um acordo de paz de qualquer nação árabe com Israel. Veja só. O multipolarismo está se fortalecendo. A intensidade da hegemonia ocidental no não ocidente coletivo está enfraquecendo. Os aliados do ocidente no mundo islâmico, especialmente a Turquia e os sauditas, não seguem mais automaticamente as ordens de Washington. Essa é a situação em que o polo islâmico, que recentemente se juntou de forma provocativa ao BRICS, será posto à prova. É claro que o conflito pode se espalhar para outros territórios. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior?
Eles vão ser postos à prova por quê? Porque nesse conflito no Oriente Médio, nós vamos ver quem vai ficar do lado de quem. Ali vai ser montado blocos regionais também, que vão ficar do lado ou de Estados Unidos e o Ocidente globalista, ou neoconservador, né, liderado pelo ex-mandatário americano Donald Trump, ou os que vão ficar do lado do BRICS, liderado por Rússia e China, o movimento eurasiano. É claro que o conflito pode se espalhar para outros territórios. O envolvimento do Irã e do Hezbollah não pode ser excluído. Isso seria catastrófico, irmãos. Israel teria de enfrentar um ataque por dentro do povo palestino, ao sul, Gaza, e até eclodir protestos com violência na Cisjordânia, e ainda teria de enfrentar a região oriental, né, com ataques vindos da Síria, de facções que existem ali dentro, assim como ataques do Hezbollah ao norte. Seria algo assim muito triste. O Hamas é fraco, irmãos. Tá? O Israel vai ganhar do Hamas assim muito fácil, porque se Israel, dependendo do nível de força que Israel aplicar sobre o Hamas, não vai ser uma guerra, vai ser um massacre contra eles. Eles são muito fracos. Tá? E Israel, ao longo do tempo, tem feito como? Nunca tem levado para uma guerra. Eles começam um ataque para dissuadir, para sempre tentar levar para um acordo de cessar-fogo, para fazer paz rápido e parar. Israel nunca leva o negócio para o vamos ver, porque sabe que se fizer isso a comunidade internacional pode criticar Israel duramente e aplicar sanções contra eles, e eles não querem isso. Seria muito ruim para Israel, para a economia israelense. Israel que não quer isso. Só que dessa vez o ataque foi muito diferente. Dessa vez, até o governo brasileiro criticou as ações do Hamas, irmãos. Só para vocês terem ideia. O governo brasileiro também criticou esses ataques porque é um ataque muito maligno, foi um ataque muito covarde, foi de surpresa. Eles estão invadindo casas e até estão sendo relatados que eles estão fazendo massacre com famílias dentro das casas nos locais, nas cidades ao sul de Israel. Você vê o tamanho do negócio. Várias pessoas foram sequestradas e levadas para serem prisioneiras no Hamas, e eles vão usar isso para tentar conseguir concessões do governo de Israel para depois devolver eles em troca de quê? Entende? E olha só, o envolvimento do Irã e do Hezbollah não pode ser excluído, o que significa a possível transferência das hostilidades para os territórios do Líbano e da Síria, que vão ser envolvidos no conflito, caso os dois aí entrem. Ele diz, né, o Dugin, isso aqui é a opinião dele: em minha opinião, os Estados Unidos e os globalistas tentarão encerrar tudo agora, pois não conseguirão nada de bom com uma escalada maior. Mais uma coisa, as analogias entre separatismo, irredentismo, etc., em diferentes regiões do mundo não são mais válidas. O Ocidente reconhece tanto a unidade territorial quanto o direito dos povos de se separarem quando isso se beneficia e não os reconhece quando não é benéfico. Não há regras. Na verdade, deveríamos tratar o assunto da mesma forma e de fato tratamos, o que é favorável para nós e o certo. Mentira, né? Ele está falando que eles tratam tudo com justiça, né? Os russos. Isso é mentira, eles tratam conforme o interesse deles também. Não existe bonzinho na geopolítica internacional, isso aí é lenda. No conflito israelense e palestino é difícil, pelo menos por enquanto, para a Rússia escolher um lado. Ao longo do tempo a gente sabe que a Rússia, inclusive quando era a União Soviética, sempre esteve ao lado dos árabes, né? Há prós e contras em todas as configurações. Os laços com os palestinos são antigos e, é claro, eles são uma vítima. Mas o flanco direito de Israel também tenta seguir uma política neutra e amigável em relação à Rússia, e ao fazer isso desvia-se da russofobia selvagem e inequívoca do Ocidente coletivo. Agora muito dependerá de como os eventos se desenrolarão no mundo. Eu quero que você note para o que este homem está falando. Ele é uma pessoa importante, irmãos. É ele que está coordenando as coisas na Rússia e no mundo. Essa vertente de poder no mundo que é o eurasianismo, um mundo dividido em 10 reinos, olha o que ele, o mentor, está falando. Sim, e é claro que não podemos perder de vista a dimensão escatológica. Escatologia é o estudo das últimas coisas, o estudo do Apocalipse. Os palestinos chamaram sua operação de Tempestade Al-Aqsa, ou seja, a tensão em torno de Jerusalém e o horizonte messiânico para Israel, de construir o terceiro templo no Monte do Templo. Impossível sem demolir a mesquita de Al-Aqsa, o importante santuário muçulmano. Está crescendo novamente.
os palestinos estão tentando inflamar a sensibilidade escatológica dos muçulmanos, como tanto os xiitas, que estão cada vez mais sensíveis a essa questão, quanto os sunitas, afinal, eles não são alheios aos motivos do fim do mundo e da batalha final. Que para eles Israel e o sionismo são o Dajjal, né, o Dajjal para os muçulmanos. Dajjal seria o homem que viria o enganador, viria antes de o Mahdi, o grande líder que vai unir o mundo islâmico e trazer uma paz mundial, fazendo um acordo de 7 anos, antes viria o Dajjal. E o Dajjal, ele é um falso que tem o olho direito machucado, né? E ele seria um falso pastor, um falso Mahdi que iria enganar o mundo, os infiéis, e aí depois o Mahdi apareceria, né, indicado por Isa, que seria Jesus, e destruiria o Dajjal e os seus asseclas. Continuando, veremos em breve até que ponto isso é sério, mas de qualquer forma está claro que aqueles que ignoram a escatologia não entenderão nada sobre a política moderna. Tá vendo? Então, ateus não entenderão nada, e não apenas no Oriente Médio, embora isso seja mais evidente lá. Sim, irmãos, a visão de que isso aqui é crucial entender. Vocês precisam entender em que tempo da história nós estamos. Porque o que acontecer em Israel vai definir o mundo inteiro. Então nós podemos ver o envolvimento do Irã, do Hezbollah, dos países árabes, muçulmanos. E aí, irmãos, dali vai surgir uma paz diferente. Não é mais sustentável. Israel está percebendo que enquanto eles estão cada vez mais próximos de fazer paz com os árabes, os palestinos estão sendo deixados de lado. Logo, o que mais será deixado de lado, não vai ser mais levado em conta como tão importante? De que o monte do templo é só dos muçulmanos. Não, vai passar a ser também para judeus, para cristãos. E um templo pode ser construído. Segundo o que o próprio Dugin acredita, não tem como construir o templo junto com a Al-Aqsa. A Al-Aqsa não é essa aí dourada, é a da cúpula prateada que fica do outro lado. E aí, que é realmente a original, a verdadeira e a que eles veneram, né? Onde Mohammed teria ascendido aos céus, segundo a tradição. Então, para aqueles que ignoram a fé, é melhor vocês começarem a entender e compreender o que é que creem esses homens. O Netanyahu está aliado hoje, ele só governa porque quem está do lado dele são os religiosos, e são os religiosos mais de direita, mais radicais da história de Israel. Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, né, que desejam a destruição do Hamas e a tomada da Palestina. Eles fomentam e desejam que os judeus possam orar no monte do templo e construir um templo lá em cima. Eles são a favor, tá, de armar a população inteira para se defender desses ataques. Eles são a favor de aumentar os assentamentos e tomar terras para os judeus morarem também na Cisjordânia, região de Samaria e Judeia. Tá bom? Eles são pessoas extremamente... É sensível lidar com eles. Eles podem causar problemas a qualquer momento. E Israel agora está enfrentando um problema gigantesco. E nós vamos ver como isso vai se dar. Mas eu posso adiantar para vocês, irmãos, de uma forma, tá? Essa história de que as nações vão destruir Israel, esse plano deles vai falhar, acabou, tá bom? Em 1948, deu-se início a uma profecia de Isaías 66, quando Deus estabelece o Estado israelense e nunca mais Israel será destruído. Isso não vai acontecer de novo. Virá sim a batalha do final, a batalha de Zacarias, a batalha do Meguido, porém Israel nunca mais será destruído. Quando as coisas se apertarem, a Bíblia diz que o menor da casa de Israel será como Davi, como rei Davi, e o maior será como Judá, né? A casa de Judá será como Deus naqueles dias. Então Deus fará com que os soldados de Israel serão como um braseiro em chama no meio da palha, que vai queimar do seu lado e vai queimar do outro. Ninguém vai resistir à força do exército de Israel nos últimos tempos. Então é lenda essa historinha de que eles vão vencer, não vai vencer. E a força, o poder que Israel tem vai ser mostrado ao mundo inteiro. Tanto é que no final o mundo inteiro vai se unir contra eles, porque para eles é muito mais benéfico estar ao lado dos árabes muçulmanos, né? Enquanto o Ocidente enfraquece, destruído com uma crise identitária muito forte por causa do globalismo. Os muçulmanos são uma grande parcela do mundo, crescem cada vez mais, então nós vamos ver eles com certeza coordenando as políticas do mundo também junto aos russos, a China, a Índia. E aí Israel vai enfrentar um problema no fim
que aí já não será pelo braço deles, mas vai ser pelo próprio Messias que vai voltar e vai restaurar todas as coisas e tirar o véu que cega as nações, que as mantém nesse conflito estúpido. Ele vai trazer a verdadeira shalom, a verdadeira paz mundial. Forte abraço a todos. Comecem agora a orar e meditar nas Escrituras, porque nós estamos vivendo tempos, irmãos, tempos proféticos.